fala? Todos encontraram? Daniel, capítulo 1. Versículo 2 diz assim: o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Simeá, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Aí vem o versículo 4, diz assim, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, versados em conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Aí vem o versículo 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, e Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Versículo 20. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhe fazia pergunta, achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. É uma palavra, meu irmão, minha irmã, pode se assentar, e chama muito a nossa atenção. Chama a nossa atenção essa palavra, porque é um momento onde Deus, Ele queria atravessar a civilização, a história, para sair daquele momento ali, olho por olho, dente por dente, aquele estado primitivo de relacionamento entre as pessoas, um estado muito mais de vingança, para começar a construir os fundamentos da graça. Então, a história humana, a história da nossa vida, a história da nossa sociedade, a história do mundo, ela evolui. E Deus, naquele momento, Ele separou esses 4 jovens. Então, eles foram tirados da sua terra naquele momento, e logo em seguida, eles foram levados para uma terra distante, levados para um local onde eles teriam a oportunidade de aprender uma outra cultura. Evidentemente que muita coisa daquela outra cultura eles tinham que descartar, eles tinham que jogar fora, mas ao mesmo tempo eles deveriam também assimilar muita coisa daquela cultura que eles estavam ali naquele momento ali, no palácio do rei, aprendendo muito, sendo instruídos. E me chama muita atenção o versículo 17. É um versículo assim, durante vários dias eu tive pensando, estes 4 jovens, Deus deu conhecimento, inteligência em toda a cultura e sabedoria. E Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Especificamente essa noite, eu vou tocar no assunto sonhos. É o momento de 2023 chegando, renascimento, então é o momento da gente falar um pouco de sonhos. Mas antes, geralmente aqui no altar, nós temos o hábito de ensinar, né? Você tem que crer para o milagre acontecer. Mas a gente não para se perguntar o que é crer. Como é que faz para crer? Existe uma fórmula para a gente crer em Deus? Existe um jeito? É no jejum, é na oração, é estar na igreja todo dia, é estar lá fora, é ir estar na sede. Como é que faz? Como é que é feito esse crer? E geralmente a gente fala do que precisa ser feito. Mas como precisa ser feito, esse versículo mostra claramente. E essa noite eu queria que você fixasse na sua cabeça e no seu coração conhecimento, mais inteligência, mais sabedoria. Porque o conhecimento por si só, seja o conhecimento bíblico, ou conhecimento da literatura, dos livros, ou conhecimento através de uma habilidade, ele provoca em nós inquietações. Ele provoca em nós certos desassossegos. Conhecimento puro, o conhecimento simples. Mas aqui, além do conhecimento,
eles tinham que ter uma inteligência. Não é apenas conhecer, eles teriam que fazer a aplicação daquele conhecimento em alguma área específica. E junto com essa aplicação, que é o trabalho do dia a dia, vem também o que? A sabedoria. E a sabedoria nós podemos compreender, nós podemos enxergar, que é a habilidade dos relacionamentos. Essa é a sabedoria. Os relacionamentos. Aprender a se relacionar. Até porque eles eram versados e instruídos para que tivessem habilidade para viver no palácio do rei. E o palácio do rei, evidentemente naquele tempo, ele tinha essa, como hoje até, pessoas com determinado interesse, pessoas que iam até o rei fazer seus pedidos, pessoas clamando pelo seu socorro. O rei também, por ser rei, tinha lá os seus privilégios, as suas prerrogativas, e dessa forma acabou que eles eram instruídos. Então, conhecimento, que é a capacidade de conhecer, que é a capacidade de buscar, aprender mais, que é a capacidade de abrir a mente, mais a inteligência, mais a sabedoria. A inteligência é a aplicação prática das coisas e mais a sabedoria, que é a capacidade de nos relacionar uns com os outros, de nos relacionar às vezes com o diferente, levar essa graça que nós recebemos aqui também para o diferente, também lá para o cachaceiro, às vezes que está na porta do bar, para aquele que às vezes nos persegue, fala contra, para aquele que está numa situação difícil, às vezes traz uma grade, ou às vezes para um rei, alguém que está numa situação privilegiada, enfim, levar a graça que nós recebemos para a nossa vida do dia a dia. E em seguida o texto diz: e Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Porque só conhecimento, só inteligência, só sabedoria cria relacionamentos. Mas para a gente criar a fé em Deus, é necessário nós exercitarmos a visão e exercitarmos os sonhos também. E a visão, quando nós falamos às vezes da visão, a gente tem que compreender claramente o que é visão. Não é aquilo que o olho alcança. A visão é aquilo que, no relacionamento com Deus, numa caminhada com Deus, Ele nos faz enxergar. E geralmente, meu irmão, minha irmã, você pode até ficar pasmo, mas a visão que vem de Deus é algo para as pessoas ao nosso redor, dos nossos relacionamentos, algo meio que absurdo, algo meio que fora da realidade, algo meio de, vamos dizer assim, gente doida. Essa é a verdade. E eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco também. Então, a visão nos faz enxergar aonde nós podemos ir, aonde Deus quer nos impulsionar para chegar, e aí vem os sonhos, para aquecer a esperança, para nos fazer acordar um pouquinho mais cedo, deitar um pouquinho mais tarde do exercício de sacrifício, os sonhos para nos ensinar a perseverar, crendo naquilo que nós queremos, acreditando naquilo que nós queremos, os sonhos para nos fazer lidar com as circunstâncias da vida, porque as negativas vêm meio aos sonhos. Então, visão, que é algo de Deus, enxergar aquilo que você quer, enxergar com clareza, e sobretudo entender que para tudo isso aqui, que é a construção de uma fé consciente, de uma fé sem arroubos, de uma fé sem fortes emoções, de uma fé sem catástrofe, uma fé consciente da palavra de Deus, daquilo que Deus quer, é necessário enxergar a vontade de Deus, ter os sonhos de Deus. E eu digo que às vezes pode parecer absurdo para as pessoas, porque Deus, Ele é sobrenatural. Deus, Ele é outra dimensão, é outro patamar, é outro nível. Se é que podemos usar esses termos aí para entender. Então, aquilo que vem de Deus é o sobrenatural. E esses próprios jovens, eles tiveram essa oportunidade. Só que, para nós entendermos melhor os sonhos de Deus, nós temos que entender que, naquele momento, eles estavam numa outra terra, desterrados, numa situação
sabe, lá no palácio do rei, mas fora da sua terra. O povo cativo, o povo até certa parte humilhado, porque era um povo vencido, mas eles estavam sendo treinados para aquele momento específico de transição. Então, os sonhos de Deus, quando se manifestam, eles se manifestam na vida daqueles que buscam, que têm esse treinamento no conhecimento, na inteligência, na sabedoria, que conseguem alcançar em Deus as visões de Deus, porque é fora de dúvida que um sonho traz muitos problemas. Um sonho não é só um sonho. Um sonho, quando ele chega da parte de Deus, ele traz consigo a sua caminhada natural. E aí, eu até separei aqui, um homem que foi chamado de sonhador mor, o rei dos sonhadores, talvez o maior sonhador da Bíblia. Abra aí comigo, Gênesis 37, só para a gente ter consciência dos nossos sonhos, mas saber também que da parte de Deus eles se concretizarão. Gênesis no capítulo 37, falando agora especificamente sobre os sonhos, e os sonhos que Deus plantou no coração de um homem, o sonho que Deus colocou no coração de um homem. A partir do versículo 3, diz assim, Israel amava a José mais do que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice. Fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os outros seus irmãos, odiaram e já não podiam falar com ele pacificamente.